Divina misericórdia, divina misericórdia. Bem-vindo ao Cenáculo da Misericórdia. Não se esqueça de ajudar a nossa devoção a crescer ao gostar, comentar e partilhar a misericórdia de Jesus. Sagrada Escritura, Eclesiástico 7:8. Mais vale o fim de uma coisa que o seu começo, mais vale a paciência do que a pretensão. Segundo Coríntios 12:12. Amém. Amém. Ô, Socorro, nós vamos pausar em cada um para não perder, porque cada um tem uma distinção, né? Uma variedade e também é um tempo, né? Nós estamos falando do Eclesiastes, é um tempo do Velho, e depois nós vamos falar do Novo Testamento. Então vamos só fazer uma pausinha aqui. Quando você diz que mais vale o fim de algo do que o começo, né? Ele está falando que tudo no princípio, quando você inicia algo, muitas vezes pode ser passageiro, pode ser com brevidade, né? Pega no dia a dia, pega algo que você vai estudar. Quando você é um médico lá na frente, você iniciou o seu estudo no princípio como? Fazendo o primário, não é? Os estudos, foi caminhando, ganhando conhecimento, foi passando até chegar em cada momento com os seus desafios, até chegar num vestibular, concorrência. Eu peguei medicina, mas poderia ser outro curso qualquer. Todos têm concorrência. Um professor também, né? Vamos pegar os professores, que desafio que é, né? Além depois de passar pela universidade, depois tem a experiência que vai adquirir em administrar aula, não é mesmo? Cuidar de pessoas. Se for uma professora de infantil, né? Vai ter os cuidados com criança e assim vai. Quando essa professora começa, ela é uma criança, ainda estudando, ela é o quê? Inexperiente. Ela ainda não tem nenhum aprofundamento do que ela vai servir lá na frente. Ela quer ser professora, então ela vai passar pelos desafios. Muitas vezes vai desanimar, a família vai incentivar, os amigos, né, vão incentivar. Outros vão fazer com que ela fique deprimida em momentos, né, numa nota baixa que tira na caminhada e vai seguindo. Certo? Então aqui quer dizer assim, quando você começa lá no início, você não tem fundamento de nada, ainda é precoce, é início, e pode desistir, pode cair. Então você precisa enxergar que você precisa caminhar em tudo que você for fazer, principalmente na fé também, né? Eu dei o exemplo de professora para ficar prático, né? Mas toda e qualquer situação, em especial também na fé. Né? Lá na Bíblia fala da maturidade. Para chegar na maturidade de Cristo, nunca chegaremos, não é? Só Ele é 3 vezes santo, não é? Nós nunca chegaremos. Mas na caminhada da vida também é a mesma coisa. Há aquele período de deserto, desânimo. Então, aqui ele quer dizer assim, olha, quando você está iniciando algo, você não pode ser muito interessante, você não vai ter tanta experiência, você não vai ter tanto fundamento, muitas coisas, as coisas vão ser fundamento, você não vai poder passar a tua experiência ainda, mas no caminhar, lá no fim, você vai ser alguém exímio, né? Você vai poder passar o conhecimento e a tua experiência. Então ele está dizendo nesse sentido. Por isso que mais vale o fim de uma coisa que o seu começo, e mais vale também a paciência do que a pretensão. Quando ele fala em paciência e pretensão, eu lembro muito que quando a gente tem paciência, que Santa Teresa disse, né, isso, que quando a gente tem paciência, com paciência tudo a gente alcança, vence, né? E aí o que acontece? Se a pessoa não tiver paciência, é porque está faltando o que nela antes? A paz. E a paz vem de quem? De Deus. Somente Jesus nos dá a paz. Através da paz do Espírito, sopra-se na sequência quem? O Espírito Santo. E é ele que vai fazer você perseverar.
Jesus inicia. Ele dá todo o início, quando você conhece ele, não é? Quando você se converte, não é assim? Passa por um encontro, conhece o senhorio de Jesus, você quer ficar aos pés dele, não é? Mas e para você perseverar? Você tem que confiar nele, sim, e pedir para ele enviar o quê? Envia o seu Santo Espírito. Porque é o Espírito que vai dar, no caso, o discernimento na nossa caminhada, as nossas escolhas. Enquanto, se nós não formos pacientes, né, nós podemos o quê? Alcançar outros universos que não são de Deus. Nós podemos virar uma pessoa sem paciência, nós podemos até destruir as pessoas ao nosso lado. Destruir a família até. Um pai de família, uma mãe de família sem paciência, né? Ela precisa, então, ter paciência para educar. Então, a gente vê que a pretensão nos faz o quê? Cair com o orgulho. É muito comum a pessoa pretensiosa se achar dona de si e ser orgulhosa. Eu posso tudo, eu faço tudo. Mas São Paulo deixou claro, posso tudo, mas nem tudo me convém. Exatamente. Então, quando a gente caminhar na nossa vida, que é o primeiro ouvido que está aqui, né? Tem que ouvir o que eu estou falando e fazer. A gente precisa pedir que o Senhor Jesus nos envie o quê? A sua paz. E essa paz vem com aquele sopro de Deus já na narina de Adão, o sopro de vida lá, e depois em Pentecostes, não é isso? Quem estava em Pentecoste? Maria e os apóstolos. Isso. Então, peçamos essa intercessão da Mãe Santíssima quando pedirmos esse Espírito Santo. Né? Nós estamos falando aqui das virtudes de Nossa Senhora, como a Fifi já comentou, né? Então, nós precisamos, sim, se submeter à Virgem Santíssima e reconhecer ela que ela foi digna de ser escolhida como a mãe do Senhor, de Deus. Então ela será aquela mãe que Jesus nos ofertou na cruz. Então não busquemos ser pretensiosos e acharmos que porque nós já estamos com Jesus misericordioso, não precisamos de quem? Da mãe. Então tenhamos tudo o discernimento, né? Abandonemos a pretensão, porque ela nos leva a pecar, né? A sermos gananciosos, a sermos orgulhosos. Tudo vem com oso, né? Extremamente, né? Inflado, né? Inflando o ego. Então, nós precisamos buscar essa paz que vai gerar o quê? A paciência, né? Não existe paciência sem ter paz de espírito, né? Se uma pessoa é paciente, ela tem que testar a sua paciência e ver onde que ela está pecando, tá? Uma coisa que me irritava muito era o trânsito, quando eu ia dirigir. Tinha que fazer uma viagem longa no volante, né? E eu me exercitei muito no volante, porque eu tinha que ter paciência com todo mundo, não é? Com o pedestre, com os carros das laterais, o da frente. Quando você está numa rodovia perigosa, com tempo para cumprir, então você precisa também de ter o quê? Esse cuidado, né? Com acidente, com tudo. Então é importante a gente exercitar o que me tira a minha paz? O que vai tirar a minha paz de continuar essa caminhada? O que pode tirar a minha paz? Porque a paz vai dar essa paciência que eu preciso. Né? O que tira essa minha paciência? Então é importante a gente caminhar na vida, identificando já no nosso agir do dia a dia o que nos tira a paz. O que nos tira a paz vai culminar em tirar a nossa paciência. Podemos continuar, Socorro? Até porque, Soninha, muitas vezes a gente tem a pretensão de falar, eu faço tudo, e a gente esquece que nós não fazemos nada. Tudo é Jesus que faz, porque sem ele a gente não é capaz de fazer nada, de mover um dedo, não é isso? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Os sinais que distinguem o apóstolo realizaram-se entre vós, paciência a toda prova, sinais milagrosos, prodígios e atos portentosos.
O seu tá mudo, Soninha. Tá sem som, Soninha. Tem microfone também ligado junto, eu notei isso, eu estava com o meu desligado. Era bom desligar também, que tá barulho junto. O que acontece? No 2 Coríntios 12, Paulo está falando para Corinto. Quando ele fala para essa igreja de Corinto, ele está explicando para eles dos sinais do verdadeiro profeta, daquele que reconhece Cristo como seu Senhor, que segue a Cristo, né? Então ele fala desses sinais que distinguem o apóstolo. O cuidado, isso é para mim também e para vocês, que Paulo alerta. Olha, quando a gente está com Jesus, a gente distingue o apóstolo quando ele realiza tudo com muita paciência, ou seja, não critica o irmão, não desfaz daquele que sabe menos. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Que o apóstolo, ele tem a paciência a toda prova, e principalmente com aqueles que nos tiram a paz. Então é importante já pegar de Paulo o que ele orienta da questão da paciência. Ter paciência a toda prova. É isso, você vai no dia a dia tendo essa maturidade com isso, né? Temos que lutar com o que nos falta paciência, principalmente com o irmão do nosso lado de caminhada, né? E os sinais, para quando a gente é de Jesus, os sinais aparecem, são curas, libertações, né? A pessoa não quer o dinheiro para sua vanglória própria, não, ela quer usar o dinheiro para as obras do Senhor. É isso que ele diz também. E os prodígios são gerais, são maravilhosos por toda aquela comunidade que se submete a Jesus. Aí vai crescendo, não vai criando rixas, né? Então São Paulo mesmo, desculpa. São Paulo fala à igreja de Corinto exatamente esse cuidado, porque se ele não agir assim, ele não vai alcançar, né, os dons que são e os carismas que nos são prometidos para a igreja, né? Podemos continuar, viu, Socorro? Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e paciência, suportando-vos uns aos outros, com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha aqui, ele reforça aquilo que eu comentei, né? Olha só. O vínculo de tudo isso é o que ele fala no final? É a paz. A paz é administrada em nós pela ação do Espírito Santo em nós. Quando a gente vai buscando ter paz, o Espírito Santo vai nos revelando, né? Nós vamos tendo tempo de silêncio. Santa Faustina mesmo fala, olha, quem não for uma pessoa de silêncio, dificilmente ela vai alcançar intimidade com Deus. Então é importante esse silêncio para o Espírito Santo agir e para a unidade, né? Reclamar menos, falar menos e fazer mais. Ser mais exemplo, né? Para a gente cuidar com os pecados da língua também. Falar do outro por trás, às vezes você vai comentar algo, não é por mal, aí distorce. Então é esses cuidados para a igreja de Éfeso que São Paulo já fala. É outra situação lá, né? Lá ele alerta na questão da humildade e paciência. E elas são amigas. Uma pessoa paciente, normalmente, ela é o quê? Humilde, disposta, né? Ela cuida para não ferir o outro, porque ela sabe o preço da humildade, né, que o nosso Deus pagou na cruz, não é? Ele foi humilde até o final, até a morte de cruz. Ali ele carregou. E essa humildade, com certeza, foi revelada a ele por Maria e por José aqui na terra, né, os pais dele aqui na terra. E lembremos que em tudo isso vai ter um laço de amor. Isso também fala hoje para nós, né? Que a flor é o amor. O fruto desse amor que faz o laço de tudo isso é o quê? É a misericórdia que a gente fala tanto, né? Exprime todo o nosso Deus. Vamos continuar? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que recebe com paciência a tentação, porque,
uma vez provado, alcançará a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. A gente refletir aqui, acho que vai ter que passar, né? Senão vou ter que olhar no meu diário. Passar o slide. Você está em Tiago, né? Bem-aventurado o homem que recebe com paciência a tentação, porque uma vez provado alcançará a coroa da vida. Na vida, nós somos, como que se diz, recebemos provações do Senhor, elas nos são permitidas para alcançarmos o quê? A santidade. A gente caminha nessa vida sendo provado, né? A gente caminha aspirando tudo que vem do Espírito Santo, essa paz, essa paciência com tudo, essa humildade, para quê? Para vencermos a batalha do dia a dia nosso, no trabalho, em casa, os desafios, né? Seja desafio na fé, ou seja desafio também quando a gente lida com coisas que não estão ligadas à nossa fé, não é isso? A gente caminha nesse mundo só com pessoas que comungam da mesma fé com a gente? Não. E nem por isso podemos maltratar outros irmãos de outras fé. Principalmente se ele não tem religião, porque jamais ele vai querer a nossa caminhada se a gente for o quê? Mau exemplo, se comportar mal. Então a gente precisa andar com fé e razão junto, analisando. Fé e razão anda junto. Não podemos também só ser coração extremo, né? Ou muito feliz ou muito triste. O cristão tem que buscar aquela têmpera, nivelar tudo. E isso, quem vai dar essa têmpera para nós, esse nivelamento, é quem? É o Espírito Santo, né? Então, por isso que diz aqui, bem-aventurado o homem que recebe com paciência a tentação, aquele que não reclama. Pega o exemplo de Jó. Jó é o exemplo de tudo. Ele foi fiel o tempo todo, né? E ele já mostra para nós que em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, não é mesmo? E o próprio Deus, Jesus, quando veio, ele foi até morte de cruz, para fazer a vontade de quem? De Deus. Mas, na verdade, era para cumprir o plano de Deus, para salvar nós miseráveis. Olha só. Não é dolorido isso? Saber as dores que ele sofreu, das chagas, né? Aquela chaga que jorrou, uma machucadura intensa que jorrou sangue, e no final também água, né? Sangue e água da ferida maior do coração, da chaga maior, né? E hoje nós podemos contemplar, né? Todas as chagas no quadro de Jesus misericordioso, o quê? Reluzente na nossa festa da misericórdia, não é mesmo? Estão lá chagas, para nós não são chagas curadoras? São ou não são? Sim. Mas no momento da cruz alguém enxergava no momento da cruz? Não. Então nós também vamos ter que passar por onde? Passar pela cruz. E muitas vezes recomeçar, não desistir, né? Para a gente poder falar, eu me considero uma pessoa bem-aventurada. Amém? Amém. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera precioso o fruto da terra, aguardando por ele pacientemente, até que venham as chuvas têmporas e as seródicas. Assim também vós esperai com paciência. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Aqui em Tiago nós vemos de novo ele alertando, olha, no caminhar seu, você tem que saber que vai existir estações. E você precisa contemplar cada estação da sua vida. Quando a gente está na primavera, é o quê? É florido, não é? É flores. Quando
chega o outono, o que acontece com essas flores? Já começa a cair, não é mesmo? Enfrentamos a mudança da paisagem. No inverno, piorou, né? No inverno, muitas vezes é muita chuva, e com tudo isso, nós muitas vezes adoecemos também com essas mudanças climáticas, né? E isso, ele faz a comparação, no caso aqui, com a lavoura, né? Porque para uma planta começar, ele usa 2 termos aqui, temporãs e as semôdias, não semôdicas, né? Ela foi colocado semôdicas, mas é semôdias, né? O que acontece? Quando você vai plantar, exige o período o quê? De chuva, daquela primeira chuva, não é? Ninguém planta seco. E depois, lá no final, para colher, precisa do outro período, que está aqui como serôdicas, né? Que é o quê? A última chuva, né? Não pode ser muita chuva também, senão acaba com a plantação, né? Apodrece, não é isso? Muita chuva? Sim. Então, ele orienta isso. Nós precisamos esperar o tempo certo para a nossa caminhada também. Ser paciente. Porque o próprio Deus é paciente conosco. Nós cantamos isso, né? Ele é eterna misericórdia. Porque se ele viesse hoje como justiça, o que aconteceria no mundo? Muitas almas se perderiam. Então Deus também, ele é paciente. Ele é bom, né? Dai graças ao Senhor, porque ele é o quê? Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Então nós temos que ver que tudo isso contempla para o nosso caminhar na vida, para chegar na nossa maturidade, né? Se olharmos a colheita, tem a ver lá com aquela primeira passagem também que falou, que você leu no começo do nosso encontro aqui, né? Que mais vale o começo do que o final, não é? Não, mais vale o fim do que o começo, não é isso? Então, isso também se dá aqui nessa situação. Nós temos que saber que a planta, para crescer, ela vai precisar das estações e do tempo certo para ser colhida. E no plano de Deus é a mesma coisa. Um dia nós vamos ser colhidos aqui. Então, que nós podemos passar nessa vida contemplando cada desafio, cada situação que a gente é provado, né? Com essa paciência do lavrador que espera lá na frente o fruto precioso. E nós, qual é o nosso fruto? A misericórdia. Né? Vamos caminhar, novamente aquela passagem de Santa Faustina diz tudo, né? Que o fruto é o quê? A misericórdia. Em tudo nós vamos ter que completar com as obras do Senhor de misericórdia. Em tudo. Em tudo vai culminar isso. Porque se nós não crermos na misericórdia como apóstolos, nós vamos esperar a justiça? Não. Nós estamos hoje contemplando a última tábua de salvação. Contemplando e o que nela? Nós estamos o quê? Unidos a ela, não é mesmo? Então, o que acontece? Nós temos que ser pacientes. Como esse exemplo do lavrador, aguardando pacientemente essa plantinha, que ela vai ter ainda problemas com pragas, né, de lavouras, não é? Nós também vamos ter praga na nossa vida, não vamos? Se vamos, né? São as provações. Então, tudo isso nós temos que ter paciência, fortalecer o nosso coração, porque um dia o Senhor virá. E Ele quer nos dar aquelas vestes brancas. Quem ouviu aquele vídeo da irmã polonesa que foi colocada no grupo? Vocês ouviram? Então, o Senhor quer que dá para nós aquelas vestes brancas. É justamente esse fortalecimento do coração nosso na caminhada. É o quê? Adoração, Eucaristia, sendo vaso de confiança do Senhor em tudo, né? E esperemos no Senhor, né? Temos confiança. Agora,
Porque na hora que o Senhor vir, ele fala aqui que está próximo, ele não vai vir mais como Deus de misericórdia. Ele virá como Deus de justiça. Então, amemos, cultivemos e sejamos o que? Divulgadores. Vivamos, né, essa misericórdia na nossa vida, não é mesmo? E o fruto da misericórdia em nós é quando nós somos o quê? Misericordiosos com os outros também. Se quiser continuar, Socorro, pode continuar. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como alguns pensam, entendendo que há demora. O que ele está usando de paciência conosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Explicando que eu já antecipei no Tiago, né? Em Tiago, é a mesma coisa. Sim. Se Deus vier hoje, ele já vai vir, ele já vai entrar como justiça. Então, amemos esse tempo e nos submetamos a esse tempo de misericórdia. E sejamos esse divulgador, né? Que nós somos chamados ao quê? A sermos misericórdia nesse mundo, né? Diga assim, eu sou misericórdia. Eu sou misericórdia do Senhor para o irmão. Pode dizer. Pode dizer na sua... do Senhor. Ou eu tenho que ser misericordiosa. Né? Ele precisa dos nossos braços, não precisa? Sim. Ele precisa dos nossos pés. Sim. E para isso nós temos que estar bem alimentados. E estar bem alimentados é estar dentro de um cenáculo aprendendo, fazendo formações para não perecer. Mas principalmente vivendo o quê? A Santa Missa. Quem pode diária, viva ela diária. A adoração. Sendo fiel a que Jesus pediu, né? Sendo obediente em tudo que o Senhor nos pede. Obediência aos mandamentos. Obediência à nossa espiritualidade. Amando a nossa santa. Né? Nós temos que divulgar muito Santa Faustina. Muitas vezes a gente lê o diário e esquece de falar que é diário de Santa Faustina. Então, como lermos a passagem, lembrarmos, essas são palavras de Jesus para Santa Faustina. Mas lá nos entremeios existem momentos lindos, onde ela ora, né? Onde ela nos ensina a contemplar também o Senhor. E dignamente amá-lo e honrá-lo, né? E glorificá-lo. Em oração e também em vida. Pode seguir. Pode seguir. Então, esse ano, na festa da Divina Misericórdia, Sônia, foi a primeira vez que eu falei. São palavras de Jesus, né, para Santa Faustina, porque durante o texto nós foi lendo trechos do Diário de Santa Faustina. Então, eu nunca tinha feito assim, mas aí esse ano foi dessa forma. Graças a Deus, para todo mundo entender. Pode. Catecismo 28, 22. É vontade do nosso Pai que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele usa de paciência porque não quer que ninguém se perca. Seu mandamento que resume todos os outros e que nos diz a toda sua vontade é que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Isso. Então aqui está claro, o catecismo confirma o que nós falamos, o Senhor não virá antes, ele virá, né? Mas não virá antes que ele possa tardar. Quanto mais nós cumprirmos o papel de misericordiosos nesse mundo, sermos essas pessoas misericordiosas, né? Não só os apóstolos, mas o mundo inteiro, quando reconhecer que a misericórdia é a última tábua de salvação, né? Nós podemos dizer assim, olha, está próximo, mas ainda está longe, né? O Senhor, ele vai tardar o que mais, porque o Senhor, para se irar, ele demora, não é isso? Ele tem paciência. Então, essa condição que o catecismo nos traz, se resume, sim, a estar submisso a vontade de Deus, cumprindo em nossa vida, né, de forma
tudo que o Senhor nos pede, de forma que o Espírito Santo esteja a agir em nós, de forma que a gente possa dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo em mim, é quem? Cristo que vive em mim, né? Até o momento de alcançar a estatura, né? Para nós não vai ser fácil, para os santos, como Santa Faustina, a gente vê, né? Que bênção, né? Que é toda a vida dela. Mas para nós, que somos, para mim, que eu acho com certeza que sou mais miserável, o que eu tenho que fazer? Me esforçar mais, cuidar mais, zelar de mim e ter paciência quando errar para não fraquejar, porque eu preciso perseverar. Não é isso? Precisamos perseverar quando erramos. Então, assim como Deus tem paciência, nós também não podemos desistir, temos que ter paciência conosco e com aquele também que está ao nosso lado, com o nosso irmão, principalmente aquele que mais precisar. Pode seguir, Socorro. Catecismo 2772. Desta fé inabalável brota a esperança que anima cada uma dos 7 pedidos. Estes exprimem os gemidos do tempo presente, este tempo de paciência e de espera, durante o qual ainda não se manifestou o que nós seremos. A Eucaristia e o Pai Nosso apontam para a vinda do Senhor até que Ele venha. Nós vemos aqueles falarem da esperança. A esperança é quando a gente confia. Por isso que nós, como apóstolos, temos que confiar cegamente. Copiar Santa Faustina. Temos que copiar ela. Ela é a nossa receita. Eu sempre gosto de tudo que ela faz, eu gosto de copiar ela. Não para tirar o mérito dela. Copiar porque alguém vai falar com quem que eu aprendi? Com a nossa Santinha. Com quem eu aprendi? Com a Mãe Santíssima. Com quem eu aprendi? Com meu Jesus. Com quem eu aprendi? Com a minha fé católica. Né? Então a gente pode dizer que nós temos que confiar. E outra coisa, temos gratidão com o que está no passado. Jesus veio de que religião? Judaísmo. Ele era judeu. Nós rezamos na Sexta-feira Santa, quando a gente vai fazer a oração, né? O que a gente reza dentro da oração, além de orar pelos doentes, pela igreja, pelo nosso país, a gente ora também pelo povo judeu. Então a gente jamais, uma vez eu me deparei com uma pessoa maldizendo, né, nessa época de guerra, os judeus. Eu falei, não faça isso, né? Então nós temos que policiar a nossa atitude. Eu sou um cristão de caminhada e vou praguejar contra o início da minha fé, que veio do judaísmo, né? E hoje aqui nós vimos o quê? Um livro do Velho Testamento, do Eclesiastes, né? Então nós precisamos, sim, né, confiar, ser esse vaso de confiança e ter essa esperança, porque ela vai nos contribuir para perseverar, né? Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Essa é a nossa base. Vamos para o diário? Pode passar, Fifi. Diário de Santa Faustina, 86. Quando vi o meu confessor e quanto devia sofrer por causa dessa obra que Deus está realizando através dele, fiquei atemorizada por um momento e disse ao Senhor: Jesus, essa obra é vossa? O que aconteceu? Tá sem voz. Eu acho que tá sem voz. Ô, Socorro, desliga seu... Não, tinha travado o computador dela. Travou. Voltou? Agora já voltou. Pronto. Diário de Santa Faustina, 86. Quando vi o meu confessor
e quanto devia sofrer por causa dessa obra que Deus está realizando através dele. Fiquei atemorizada por um momento e disse ao Senhor: Jesus, essa obra é vossa? Por que então procedeis com ele dessa maneira? Parece que lhes criais dificuldades e ao mesmo tempo exigis que ele a faça. Escreve que dia e noite o meu olhar repousa sobre ele. E se permito essas contrariedades, é só para multiplicar os méritos dele. Não recompenso pelo bom êxito, mas pela paciência e pelo trabalho suportado por minha causa. Olha que bênção, né? Essa passagem, quando Santa Faustina fica assim, comovida, né? E pede diante de Jesus, olha o que está acontecendo. Ele sofre muito, é muita provação, mas Jesus dá ali a resposta, né? É porque Jesus ama muito ele e quer dar para ele uma coroa mais cravejada, no sentido de, vamos colocar, de joias preciosas, né? Ele quer coroar ele no céu com essas joias preciosas. E essas joias preciosas vêm de Deus, não são essas joias, esses tesouros terrenos, né? Mas sim, são os tesouros do céu. Nós veremos um dia, se chegarmos lá, essas pessoas em lugares mais destacados. Porque quanto mais o Senhor dava de desafio, mais ela o quê? Se desempenhava essa pessoa para realizar aquele desafio, né? Diferente daqueles que esmurecem, daqueles que desistem. Por isso nós temos que cuidar muito, que quando nos é dada a tarefa dentro da própria igreja, dentro da comunidade, não reclamar, não desistir também. Se não souber, ter humildade de aprender, mas não desistir. Se o outro não lhe estender a mão, aí o problema é do outro. Mas a gente tem que caminhar, né? De uma forma que a gente produza esses frutos no nosso caminhar, né? Porque depois nós vamos colher lá no final. Aí o Senhor vai olhar a colheita nossa, né? Vai nos colher. Imagine chegar lá no final, se a gente é um pé de fruta, né? Cheio de fruta. O Senhor vai colher o que de nós? Os frutos que está em nós, da nossa árvore. E o que ele vai colher de nós? Ah, ela teve paciência quando foi fazer isso? Ela soube esperar a vez dela? Ela soube amar o irmão, quando o irmão conquistou uma vitória? Ela soube amar o irmão quando ele ganhou mais elogios que ele num trabalho comunitário? Ela também se entristeceu por aquelas alminhas que choraram a perda de um falecido? Ela também se entristeceu por alguém que perdeu um emprego, um pai de família, né? Então, tudo isso, no nosso caminhar, Jesus vai olhar em nós. Se a gente reclamou, se a gente maldisse, né? Se bendisse ou maldisse, se praguejou ou elogiou, né? Então nós temos que cuidar, se teve paciência ou não, se soube esperar dignamente no Senhor, com essa fé, com a esperança, com esse amor, que é a caridade, né? Diário 181. Hoje estava limpando o quarto de uma das irmãs. Apesar de me esforçar por limpá-lo com o maior cuidado, durante todo o tempo da limpeza, ela andava atrás de mim e dizia: aqui tem um pouco de pó, ali uma pequena mancha no chão. A cada indicação sua, eu limpava até 10 vezes a mesma coisa, só para satisfazê-la. Não é o trabalho que cansa, mas esses resmungos excessivos, exigências, não lhe foi suficiente todo aquele meu martírio do dia inteiro.
mas ainda foi se queixar para a mestra. Olhe, madre, que irmã incompetente, que nem sabe fazer as coisas depressa. No dia seguinte, fui executar o mesmo trabalho sem uma palavra de explicação. Pode Quando seguir. começou a me incomodar, pensei comigo: Jesus, é possível ser Marte em silêncio? Pois não é pelo trabalho que tira as forças, mas esse contínuo martírio. Pode seguir. A Fifi tem que trocar. 607. Tá Em certo. meio às maiores dificuldades e contrariedades, não perco a paz interior, nem o equilíbrio exterior. E é isso que leva os adversários ao desânimo. A paciência na adversidade fortalece a alma. Exatamente o que eu já tinha falado. A gente precisa se conhecer. Como é importante numa confissão, quando a gente vai para uma confissão, a gente fazer o exame de consciência. Quando a gente faz o exame de consciência, a gente vai descobrindo onde estão as nossas quedas e as nossas vitórias. Santa Faustina aqui passa situações que ela poderia ter perdido a paz, desanimado, né? Crítica toda hora do que ela estava fazendo, né? E ainda falando dela para a superiora. Que duro, né? No nosso caminhar, nós temos que buscar ver ali, ó, o que é falado, ó, que é interessante o silêncio. Muitas vezes o que nós temos que fazer é não responder a pessoas que criticam, mas fazer como Santa Faustina o fez. Foi lá, não tá bom aqui, faça melhor. Não precisa criticar. E também não precisa esperar que seja reconhecido por pessoas humanas os nossos trabalhos. Nós temos que esperar, sim, se está digno do Senhor, o nosso trabalho. Aí nós vamos frutificar para o céu. Para essa vida terrena, não. Bajulação, né? Elogio, nós temos que cuidar. Críticas. Nós podemos levar uma pessoa à depressão com crítica, não é? Santa Faustina só não caiu nessa situação porque ela era uma santa. Ela estava em caminho para a santidade. E em meio, ela fala assim, ó, no 607, ela já explica. Dificuldades e contrariedades. Não perco a paz interior. Por quê? Porque ela estava alicerçada em Jesus, né? O Espírito Santo agia nela e dava esse equilíbrio, essa dosagem entre fé e razão, né? Saber silenciar e não compactuar. Ela podia se defender, mas Jesus sabia que a coroa dela ia ser melhor ainda se ela não se defendesse. Porque muitas vezes somos humilhados, mas os humilhados serão o quê? Exaltados. Então nós temos que ter essa característica de Santa Faustina, né? Para ter paciência quando somos provados, né? Somos provados que nós verdadeiramente vamos ser um barro na mão de Deus, do oleiro. Vamos continuar? 632. Diário de Santa Faustina, 632. Quando me despedia das irmãs, no momento da partida, uma delas desculpou-se muito por me ter ajudado tão pouco nas minhas tarefas, e porque não apenas não me ajudava, mas procurava sempre torná-las mais difíceis. Contudo, eu a considerava na minha alma como uma grande benfeitora, porque me exercitou na paciência. A tal ponto me exercitou que uma das irmãs mais velhas observou: a irmã Faustina ou é boba ou é santa, porque realmente uma pessoa normal não toleraria que alguém sempre a tratasse tão acitosamente. Eu, no entanto, sempre me aproximava dela com bondade. Essa irmã
buscava de tal forma dificultar o meu trabalho que, apesar do meu esforço, ela conseguia, às vezes, estragar alguma coisa do que estava bem feito. Como ela mesma confessou ao se despedir de mim, pedindo-me muitas desculpas. Não quis entrar nas suas intenções, mas considerei isso como uma provação de Deus. Amém, isso mesmo. Pode continuar. Diário 920. Está aqui conosco uma pessoa que outrora foi nossa educadora. Obviamente, põe à prova a minha paciência, vindo visitar-me várias vezes ao dia. Depois de cada visita, fico cansada, mas reconheço que nosso Senhor me enviou essa alma. Que em tudo sejais louvado, ó Senhor. A paciência dá glória a Deus. Oh, como são pobres as almas. Diário 370. Um parêntese aqui. Quando Santa Faustina é provada incessantemente por essa irmã, lá no final, o que acontece? Ela escreve no diário. Ela não foi falar para a Madre Superiora, aproveitando uma oportunidade. Ela fez o quê? Foi escrever no seu diário. Compartilhou com quem? Com Jesus. Com Jesus. E isso daqui nós vamos conhecer póstumamente. Vocês concordam? Ela não está mais. Foi depois que ela partiu, né? E ela foi tão fiel e confiou, né? Seguiu porque ela sabia que quando ela silenciava, não se defendia, ela fazia melhor. Quando ela fazia melhor, ela estava fazendo para Deus, não para a pessoa. Ela tinha consciência. Então, era uma verdadeiramente santa. Até a pessoa que abusou dela, né, fazendo tantas humilhações para ela, foi revelado ou ela é boba ou ela é santa. É claro que a nossa santa, é Santa Faustina, né? E ela nos dá esse exemplo. Quando ela faz isso, ela está glorificando quem? A Jesus. Deus. É a Deus que ela glorifica, como fala aqui, né? Ela glorifica a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Vamos seguir? Diário 1376. Ó Senhor, deu-me a ocasião de me exercitar na paciência através dessa certa pessoa que tem comigo a mesma obrigação. É tão vagarosa que eu ainda não vi uma pessoa tão lenta e precisa armar-se de grande paciência para ouvir as suas amolações. Olha só, um parêntese. Nos outros, ela que era incomodada, né? Aqui é uma pessoa que incomodava ela. Outra situação, né? Como que ela age? Com mais paciência ainda, né? Aí ela age com mais paciência com aquela pessoa que trazia o incômodo para ela, dela ter que escutar, ensinar, né? Mas ela tinha paciência. Ela tinha paciência com quem a insultava e humilhava, e também tinha paciência com aqueles que eram mais ainda, de certa forma, pequenos que ela, né? Que tinham que aprender com ela, e ela tinha paciência, né? Eu acredito que ela até fazia as obrigações dessa pessoa. O que vocês acham? Com a humildade e a santidade, eu acredito que ela se desdobrava ainda e fazia dessa outra pessoa mais simples, porque ela entendia que ela precisava estender a mão para essa pessoa mais singela ainda. Vamos seguir? Sim. Diário 1514. Conheci que a maior força está contida na paciência. Vejo que a paciência sempre conduz à vitória, embora não imediatamente. Essa vitória se manifesta depois de anos. A paciência anda junto com a mansidão. Isso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É isso que Santa Faustina fazia, né? Ela tinha paciência,
a ponto de alcançar a mansidão. E tudo isso provém daquela paz. A paz que vem de Jesus. Jesus nos dá a paz, né? E nos envia com essa paz quem? Quem que vem operar em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Isso é uma fala de coração de Jesus para o coração humano meu e de vocês, né? Para o nosso coração, certo? Diário de Santa Faustina, 1701. Pedi hoje ao Senhor que se dignasse instruir-me sobre a vida... Sumiu a tela, tudo aqui para mim, mas voltou. Voltou. Eu levei até um susto. Sumiu e voltou. Então, pedi hoje ao Senhor que se dignasse instruir-me sobre a vida interior, porque por mim mesma não posso compreender nem pensar nada de perfeito. E o Senhor me respondeu: fui teu mestre, sou e serei. Procura fazer com que o teu coração se assemelhe ao meu coração, manso e humilde. Não reclames nunca os teus direitos. Suporta todas as vicissitudes da vida com grande serenidade e paciência. Não te defendas quando toda vergonha recair sobre ti, injustamente. Permitir que triunfem os outros. Não deixes de ser boa quando perceberes que estão abusando da tua bondade. Tem que mudar o slide, né? Mudou. Quando for necessário, te defenderei eu mesmo. Ser grata pela menor graça minha, porque essa gratidão me obriga a conceder-te novas graças. 17:34. Ó meu Jesus, vós sabeis que existem momentos em que não tenho pensamentos elevados, nem vivacidade de espírito. Suporto-me com paciência e reconheço que sou por mim mesma, porque tudo o que é belo é graça de Deus. Então humilho-me profundamente e clamo pela vossa ajuda. E a graça da visitação não demora em vir ao meu coração humilde. Isso. Então, para finalizar, a linguagem do Senhor é de coração divino, né? Que é o divino homem, para o nosso coração humano, né? E aí o que acontece? A linguagem de Jesus, se é de coração para coração, ele fará o coração dele o nosso descanso, como também ele vai querer momentos estar no nosso coração, trazendo essa paz. E o que acontece mais? Quando ele nos dá essa paz de coração para coração, quem penetra no nosso coração profundamente e alcança a alma, enviado por Jesus? O Espírito Santo. Aí é derramada essa graça. Por isso nós temos que todo dia andar com essa graça. E essa graça só é possível se o Espírito Santo alcançar a nossa alma. Porque é lá que ele vai estar operando, na nossa alma. Nos tesouros do céu, nas coisas que vêm de Deus. E nós vamos ver que tudo é belo. Tudo que acontece em nossa vida é motivo e é graça, de dar graças a Deus, e é a própria graça de Deus. E nós vamos poder, com essa graça, contemplar as misericórdias do Senhor. E sermos misericordiosos. Por isso que ele fala que quando acontece essa situação de Santa Faustina, quando ela não se reconhece digna, ela se humilha tão profundamente que ela recebe essa graça da visitação. Visitação de quem? Do Espírito Santo. Ela se humilha e fala: Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada.
Mas o Senhor pode entrar nela, pode transformar ela. E o Senhor nos transforma, né? O Senhor reconstrói as nossas dores de coração com a Eucaristia, com as nossas confissões e com os nossos cumprimentos da vontade de Deus em nossa vida. Amém? Amém. Aí nós vamos alcançar um coração manso e humilde. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E Jesus, eu confio em vós. Então, Soninha, como você viu agora, né, Frei Gilson cantando essa bela música que é assim: Jesus, manso e humilde de coração, dai-me um coração igual ao teu. Jesus, manso e humilde de coração, dai-me um coração igual ao teu. Nossa, temos que caminhar para ser assim. É linda, né? Muito linda essa música, viu? A música nova dele, É bela. É, linda mesmo. Quero fechar isso aqui. Mas você sabe, eu quero pedir desculpas, porque eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu mandei a cópia errada para vocês, porque tem algumas coisas que eu corrigi. Eu corrigi nesses slides, inclusive a paciência andar junto com a mansidão, eu até coloquei em vermelho para a gente, sabe, guardar essa frase para a gente, né? Eu corrigi algumas coisas que não estavam bem ali, eu corrigi. Agora eu não sei por que está com essa cópia que não foi corrigida, então vocês me desculpem, viu? Acho que eu mandei a cópia errada para a gente poder colocar aqui no nosso